O mercado cripto está prestes a explodir ou será que estamos à beira de um colapso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo e como se preparar para isso. Nessas últimas semanas a gente está vendo o Bitcoin lateralizar entre 90 mil dólares e 109 mil dólares. E eu sei que isso planta aquela dúvida na cabeça dos investidores. Será que chegamos no topo desse ciclo? Será que vai subir mais? Será que eu deveria vender agora? Pensando nisso, eu vou te mostrar agora algumas informações que podem te ajudar a entender a situação atual e, consequentemente, entender melhor o que esperar para as próximas semanas e meses. Então já deixa o seu gostei para receber mais conteúdos como esse. Primeiramente, vamos analisar alguns indicadores técnicos que costumam acertar topos e fundos do Bitcoin com maestria. E vamos ver o que eles estão falando para a gente. Aqui na tela do meu computador você está vendo um dos indicadores que eu costumo utilizar bastante aí para identificar topos e fundos do mercado, e eu vou te mostrar mais ou menos como que ele funciona, tá? Como você pode ver, a linha laranjada, ela mostra, né, as regiões de topo e fundo. Geralmente, o preço do Bitcoin está no topo quando a nossa linha laranjada está dentro desse caixotão aqui vermelho, entendeu? E quando essa nossa linha laranjada está nessa faixa aqui desse caixote verde, indica que o preço está no fundo do poço, né? E a gente pode ver aqui em diversos momentos, né, como de fato acertou, né? Aqui, ó, em 2018, né, que foi o topo do mercado, né, na época, olha só onde é que estava, né, a nossa linha laranjada, lá em cima, estourado dentro do caixote vermelho, né? E no fundo do mercado, né, lá em 2018 ainda também, né, a gente pode ver, né, que está esticado lá embaixo no caixote verde, né. Isso aconteceu novamente aqui, né, em 2021, né, quando a gente alcançou o topo do mercado, né, ele não chegou a entrar dentro do caixote vermelho, mas chegou muito próximo e logo em seguida reverteu, né? Aqui assim foi o fundo do mercado, né? O fundo do poço lá de 2022, e olha só aonde estava a nossa linha laranjada, dentro do caixote verde, né? E no momento atual, olha só aonde estamos, né? Não estamos nem perto de entrar dentro desse caixote vermelho, o que indica que ainda tem espaço para crescimento, tá? E olha só que interessante esse gráfico aqui, ó, porque tá vendo que teve uma forte queda nessa linha laranjada aqui nesse período? Foi justamente nesse período aqui que aconteceu o halving do Bitcoin, né? Então ele estava ali numa tendência de alta nessa linha laranjada, quando aconteceu o halving do Bitcoin, logo em seguida, né, caiu lá embaixo, quase entrou dentro do caixote verde, né, que seria uma região de, né, que o preço está muito já no fundo do poço, e agora entrou numa tendência, né, recente de alta e está indo agora buscar, né, esse caixote vermelho novamente, que vai nos indicar, né, topo de mercado. Mas no caso, esse indicador está mostrando que ainda tem espaço para crescimento, né, para o preço do Bitcoin. Mas é muito importante a gente analisar vários outros indicadores para saber o que está acontecendo. Então, bora para o próximo. Aqui na minha tela você está podendo ver o indicador MVRV. O MVRV é um indicador que eu costumo utilizar muito também para conseguir identificar topos e fundos para o preço do Bitcoin. E é muito importante a gente identificar esses topos e fundos justamente porque quem manda no mercado, o rei do mercado, é o Bitcoin. E a tendência é que se o Bitcoin está subindo, todo o mercado acaba subindo junto, né? Menos aquelas criptomoedas sem projeto, por isso é tão importante saber fazer uma boa análise fundamentalista também, né, nos ativos que você estiver investindo, tá? Mas aqui a gente pode ver mais ou menos, né, muito parecido com o indicador anterior, né, temos aqui uma linha laranjada, o preço do Bitcoin na linha preta, juntamente com o caixote vermelho e um caixote verde. E o processo é o mesmo, cara, basicamente, quando a nossa linha laranjada entra nesse caixote vermelho, indica topo de mercado. E quando entra, né, a nossa linha laranjada entra no caixote verde, indica fundo de mercado. E a gente consegue ver isso, né, em diversos momentos aqui do preço do Bitcoin, tá? Como por exemplo, né, aqui em 2017, né, que a gente teve o topo do mercado, né, olha só que esticado que estava a nossa linha laranjada, chegou a passar aqui do nosso caixote vermelho, né? Então isso aqui mostrava muito, né, que era de fato uma região de topo, né? E quando o preço chegou no fundo do poço aqui, né, na época, lá em 2018, olha só onde estava, né, a nossa linha laranjada, né? Dentro do caixote verde também super esticada lá embaixo, né? Outro ponto que a gente pode ver aqui, ó, é no topo lá de 2021, né?
a nossa linha alaranjada dentro do caixote vermelho novamente, né? E quando o gráfico, né, o preço do Bitcoin começou a cair e alcançou o fundo do poço, né, aqui em 2022, a nossa linha laranjada estava dentro do caixote verde, né? E agora, novamente, né, estamos bem longe do caixote vermelho, o que indica que, de fato, o Bitcoin ainda tem espaço para crescimento, tá? Mais um indicador nos deixando otimista, né, com relação ao preço do Bitcoin. Mas não é só isso, vamos analisar mais um indicador aqui e ver o que ele está falando. Aqui na tela do meu computador a gente consegue ver mais um indicador muito útil para a gente estar identificando topos e fundos, e ele nos dá 3 linhas diferentes, né? A linha preta, a linha vermelha e a linha verde. A linha vermelha, né, quando a linha preta alcança a linha vermelha, a tendência é que a gente esteja, né, num topo de mercado. E quando alcança a linha verde é porque estamos em um fundo de mercado, tá? E a gente consegue ver isso em diversos momentos da história do Bitcoin, tá? E é muito importante a gente analisar a história do Bitcoin, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, né, voltando muito para o passado, né, a gente consegue ver que em 2015, né, a nossa linha preta, que é o preço do Bitcoin, estava abaixo da nossa linha verde, olha só, o que indicava fundo de mercado. Depois disso, o preço simplesmente explodiu, né, alcançando a linha vermelha aqui em cima, indicando topo de mercado, né? E depois de alcançar o topo do mercado, a linha vermelha caiu novamente, buscando a linha verde, identificando novamente um fundo de mercado, olha só. E depois que alcançou a linha verde, subiu com força de novo, né, lateralizou um pouco em cima dessa linha verde aqui, até alcançar em 2021 o topo do mercado novamente, né, alcançando a linha vermelha. Depois disso, queda novamente, né, caiu, alcançou a linha verde, né, até rompeu a linha verde, né, como diversos outros momentos, né? Então aqui foi uma ótima região de acumulação para o Bitcoin, inclusive nessa época eu acumulei muito, né? Foi o momento que eu mais comprei Bitcoin, foi esse período, né? E depois, né, agora a gente consegue ver essa forte valorização que vem acontecendo aí desde 2023, né? Então, agora, olha só onde está o preço, aqui nos 100 mil dólares, né? E como a gente pode ver, né, basicamente está na metade do caminho, digamos assim, né, para alta histórica, né, para o topo de mercado. Então, a gente pode ver que ainda há espaço para crescimento. Inclusive, a nossa linha vermelha, hoje em dia, está posicionada na casa aí dos 255 mil dólares, tá? Então, esse indicador nos mostra que o topo seria aí na casa dos 255 mil dólares por Bitcoin, tá? É muita coisa. Eu provavelmente vou começar a vender os meus Bitcoins antes disso, né, entre 150 a 200 mil dólares, eu já vou começar a realizar lucro, né, de forma parcial e tudo mais, né? Mas é bem interessante a gente conseguir ver, né, até que ponto, até que preço de fato o Bitcoin pode chegar, né, se ele se manter nesse padrão. Mas não é só isso, vamos analisar mais um indicador aqui para ver o que ele está nos dizendo. Esse indicador que está aqui na tela é o indicador Psycho Top, tá? Eu costumo utilizar ele muito também para conseguir identificar topo de mercado, tá? E como é que ele funciona? Bom, inicialmente ele nos dá uma linha tracejada aqui em vermelho, né? Outras duas linhas, né, que é uma verde, uma alaranjada e uma preta. A linha preta é o preço do Bitcoin e as linhas laranjadas nos ajudam a identificar, né, regiões de topo. Geralmente acontece o topo do mercado, quando a linha verde e a linha laranjada se chocam. Quando elas se encostam, geralmente indica topo de mercado, e a linha tracejada vermelha indica o exato momento em que as duas linhas estão encostadas, e também ela indica, né, o topo do preço do Bitcoin pro ciclo. Então as linhas laranjadas e verdes aqui no momento atual ainda não estão nem próximas de se encostarem, o que nos indica que de fato ainda não estamos no topo do mercado, tá? Então é muito importante a gente ver todos esses indicadores, porque todos eles vão nos dizer e nos apontar uma direção, tá? Vamos analisar agora mais um indicador. Esse indicador aqui, cara, assim, de longe é o que eu mais gosto, que é o Stock to Flow, tá? Ele nos dá algumas cores bem interessantes, tá? A gente pode ver que quando o preço do Bitcoin está no fundo do poço, né, de cada ciclo, é o momento em que a cor do preço do Bitcoin ali, ele está
meio azulado, né? Ele está azul, né? Um azul mais forte, né? É o momento de fundo do mercado, a gente consegue identificar isso em todos os momentos de fundo, olha só. Depois de chegar na cor azul, ele estoura. E quando, né, o preço do Bitcoin está ali pela cor mais ou menos laranjado, né, um amarelo puxando para o verde ali, ó, é porque o preço já está no topo, né? E como a gente pode ver aqui, ó, a gente ainda está na fase laranjada, né? E a gente pode ver que nas fases que o preço do Bitcoin está laranjado, ele ainda tem espaço para crescimento. Isso aconteceu em toda a história do Bitcoin, tá? A gente pode ver aqui, ó, tá meio laranjado, olha o quanto ele subiu ainda depois, né? Aqui, ó, laranjado, olha só, ele subiu aí, saiu de $1.000 aqui, ó, e bateu os $13.000, tá? Aqui, ó, no ciclo passado também, né, ele estava enlaranjado, ele saiu dos $18.000 e bateu aí os seus $69.000, tá? Então, a gente ainda está, né, a gente ainda não alcançou o topo do Bitcoin de acordo com esse modelo também. E isso é muito interessante, né? É bem interessante você utilizar esse indicador porque ele também nos mostra, né, nos dá uma previsão, entre aspas, de qual seria o preço do Bitcoin para esse ciclo. E ele está nos apontando aqui aí na casa dos $394.000, tá? Eu não acredito, tá, que o Bitcoin vá chegar. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu realmente não acredito que o Bitcoin de fato vai alcançar um patamar tão alto nesse ciclo, tá? Então podemos ver, né, com base nesses indicadores que costumam acertar muito bem os topos e fundos do mercado do Bitcoin, que de fato ainda há espaço para crescimento e como consequência está arrastando todo o mercado cripto aí junto, né? Obviamente, né, as criptomoedas com bons projetos tendem a subir junto com o Bitcoin, se esses indicadores de fato estiverem certos. É muito importante, né, a gente analisar outros gráficos além desse, né? Como, por exemplo, o que as grandes baleias estão fazendo, o que os grandes investidores estão fazendo agora. Será que é eles que estão vendendo e causando essa queda que a gente está vendo? Então a gente precisa saber o que as baleias estão fazendo, porque as baleias, né, os grandes investidores, eles têm mais informações do que a gente. Então nós precisamos buscar saber o que esses investidores estão fazendo para, consequentemente, a gente copiar eles, né? Porque é assim que funciona. Então aqui na minha tela você está conseguindo ver um gráfico que mostra, né, os endereços com mais de 100 bitcoins, né? Que é milhões de dólares investidos em bitcoins. E a gente pode ver, né, que recentemente a gente teve uma forte, né, alta aqui nesse gráfico, né, de endereços com mais de 100 bitcoins. Isso significa que, de fato, as baleias, né, os grandes investidores estão comprando Bitcoin. Então, quem está vendendo? Quem está vendendo são as sardinhas. É a galera que não tem informação privilegiada, que tem pouco conhecimento, que tem pouco dinheiro e que acaba vendendo justamente para essa galera que tem muito dinheiro. É o Bitcoin saindo do mão de alface para o mão de diamante. Outro ponto muito importante para a gente estar analisando é a liquidez global. O Bitcoin ele tem uma correlação muito grande com a liquidez global e isso faz muito sentido. Afinal, quanto mais liquidez tiver no mercado, mais o Bitcoin vai sugar isso para ele. Então é sempre importante a gente analisar a liquidez global e vamos fazer isso agora aqui na tela do meu computador. Bom, aqui você consegue analisar, né, ver na linha azul é a liquidez global e a linha preta, novamente, é o preço do Bitcoin, tá? E a gente consegue ver perfeitamente que quando a liquidez global é sugada do mercado, né, o preço do Bitcoin também cai, tá? Isso acontece com praticamente todos os ativos, né? É normal. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, né, em período de alta, né, quando o Bitcoin bateu alta histórica aqui nos 60 e tantos mil dólares, né, lá em 2022, né, a liquidez global estava assim muito grande, né? Veio de uma tendência de alta muito grande e chegou num topo aqui juntamente com o preço do Bitcoin. Depois disso, a liquidez global foi sendo enxugada juntamente com o preço do Bitcoin caindo aqui, como a gente pode ver, né? E a gente pode ver também, né, que toda a alta do Bitcoin aqui nesse período, né, em 2020, foi sustentada por uma enxurrada de dinheiro, né? Um aumento grotesco aqui na liquidez global, tá? E a gente pode perceber a mesma coisa agora, tá?
Houve uma grande queda na liquidez global juntamente com o preço do Bitcoin, alcançou um fundo juntamente com a liquidez global. Então, a partir de 2020, a liquidez global começou a aumentar e vem em uma tendência de alta, né, desde 2022, juntamente com o preço do Bitcoin, né, que vem de uma tendência de alta aí desde aí de janeiro de 2023, né? Outra forma da gente saber se o Bitcoin está no topo, se o mercado cripto está numa região de topo, é a gente analisar as pesquisas no Google, né? Porque quanto mais o Bitcoin sobe, mais as pessoas vão pesquisar no Google, mais as pessoas vão ter interesse, tá? A galera que tem pouco dinheiro, ela vai ter interesse no Bitcoin somente quando ele estiver no topo, tá? Então, a gente pode estar analisando as pesquisas no Google para saber se as pessoas de fato estão pesquisando, estão demonstrando interesse pelo Bitcoin, pelas criptomoedas no geral. Então vamos ver isso aqui agora na tela do meu computador. Como você pode ver aqui, as pesquisas do Google pelo termo Bitcoin no mundo desde 2004 vem aumentando, né? É uma tendência de alta nas pesquisas do Google que vem aí desde 2004, né? Só que a gente pode analisar algumas questões bem interessantes, olha só. Quando esse gráfico está estourado lá em cima, lá no 100, né? A gente pode ver que depois disso o Bitcoin cai. E é justamente aonde indica o topo do mercado, né? Então, lá em 2018, né, aconteceu esse topo aqui nas pesquisas do Google pelo termo do Bitcoin e logo em seguida as pesquisas foram caindo juntamente com o preço do Bitcoin na época. Isso aconteceu no último ciclo também, né? Lá em 2022, né? Que o Bitcoin subiu muito na época e as pesquisas no Google também subiram bastante, né? Só que é interessante a gente ver que no último ciclo não subiu tanto as pesquisas no Google quanto aconteceu lá em 2017, né? 2018, 2016 ali, né? E por quê? Porque em 2020, né, a gente teve toda essa questão regulatória, né, onde atrasou um pouco o desenvolvimento do mercado cripto justamente por conta, né, dessa pressão regulatória que aconteceu na época. Já em 2017, a gente tinha o Trump, né, como presidente dos Estados Unidos e ele não, digamos que, ignorou o mercado cripto e o mercado cripto ele acabou subindo muito, né? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o ciclo passado ele foi fraco, ele foi mais fraco do que os ciclos anteriores, tá? Justamente por conta dessa pressão regulatória e tudo mais. Só que agora, novamente, a gente tem o Trump como presidente, porém, agora ele está apoiando o mercado cripto. Ele já falou várias vezes de reserva estratégica de Bitcoin, né? E isso é muito interessante porque isso traz muita atenção para o mercado cripto, né? O primeiro presidente dos Estados Unidos que apoia o setor de criptomoedas, né? Então, esse ciclo tende a ser melhor do que o ciclo anterior. Não é certeza, obviamente, não tem como a gente saber, mas é uma tendência. E aqui entrando na página do DeFi Hub, a gente consegue ver também, né, algumas publicações que nos mostram, né, um certo otimismo sobre o mercado cripto, né? A gente pode ver uma corrida, né, por exemplo, nessa publicação aqui, ó, a gente pode ver que está acontecendo de fato uma corrida por uma reserva estratégica de Bitcoin, né? Onde El Salvador está na frente, né? Foi um dos primeiros países a adotar de fato o Bitcoin, os Estados Unidos está logo atrás também, e até mesmo o Brasil, olha só que interessante, né? Nessa outra publicação aqui do DeFi Hub, a gente também consegue ver, né, esse gráfico que nos mostra, né, duas linhas azuis aqui, né, onde nessa linha de cima aqui nos mostra que é a alt season, né, o momento em que as altcoins estão, né, super valorizando, né, e a Bitcoin Season, né, que é o momento em que o Bitcoin está subindo mais do que as altcoins. E a gente pode ver que as altcoins ainda não estão subindo, né? Então a gente ainda não está na fase do oba-oba das altcoins, tá? Mas a tendência é que isso aconteça logo logo. Afinal, a tendência é que o Bitcoin suba também, né? E como consequência, as altcoins acabam acompanhando o Bitcoin por ter uma capitalização de mercado menor, elas acabam valorizando ainda mais que o Bitcoin. E levando tudo isso em consideração, a gente pode ver que ainda há espaço para crescimento tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. É claro que quando se trata das altcoins, é necessário fazer uma análise profunda, né, no projeto do ativo para saber aonde que você está colocando o seu dinheiro. São milhares de altcoins e se torna cada vez mais difícil você acertar
a narrativa certa, né? A narrativa que de fato vai valorizar muito no ciclo. No geral, eu acredito que agora a melhor estratégia, né, principalmente para aqueles que já vêm acumulando Bitcoin, é continuar fazendo um bom DCA, um DCA bem feito, que basicamente significa, né, que é compra fracionada. Você vai comprando um pouco a cada dia, um pouco a cada semana, né? Dessa forma, se o mercado cair, você vai estar comprando a queda e, consequentemente, você vai estar melhorando o seu preço médio de compra. E se o mercado subir, você vai estar surfando, né, essa onda de valorização justamente porque você já está comprando. Então o DCA é ótimo, cara, porque ele te prepara para os dois cenários. O problema é que nem todo mundo tem tempo e disciplina para fazer isso da forma correta. Mas hoje em dia já existem ferramentas que automatizam o processo, o que acaba facilitando, né, esse investimento de forma recorrente e estratégica. E um bom exemplo de ferramenta para estar fazendo esse DCA automático é o DeFi Hub. O lado bom é que é bem fácil, é bem simples mesmo fazer essa automação, tá? Vou te mostrar aqui rapidão. Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do DeFi Hub, né, defihub.fi. Eu vou deixar aqui na descrição para você acessar com mais facilidade, tá? Você clica aqui na aba DCA, né? Você conecta a sua carteira aqui em cima, a minha já está conectada. Depois disso, basta você selecionar qual rede você quer utilizar, né? Arbitrum, BNB ou Polygon, por exemplo. Você escolhe qual criptomoeda você vai estar vendendo e qual você vai estar comprando, né? Por exemplo, eu vou trocar aqui o USDC, que é dólar por Bitcoin. Você escolhe aqui quantos dólares, né? Por exemplo, aqui $1.000 você quer fazer, né? Um DCA de $1.000, por exemplo. Você escolhe aqui quanto tempo que você quer utilizar, né? Se é 14 dias, ou 30 dias, ou 100 dias, né? Não importa muito quantos dias você quiser fazer esse DCA, você vai estar podendo fazer aqui, tá? Depois de você colocar quantos dias você quer fazer esse DCA, basta você clicar nesse botão laranjado bonitão aqui e pronto, né? O seu DCA vai estar acontecendo de forma automatizada, reduzindo os seus riscos e a sua volatilidade. Então é isso, eu espero ter ajudado. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link para acessar o DeFi Hub para você poder fazer o seu DCA automatizado, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.